Começando nada, minha filha. Oi, pessoal. Eu sou a Ana Gabriela, estou aqui com a Clarissa. É um prazer para mim estar aqui ao vivo com ela. Queria te agradecer, Clarissa, por essa oportunidade, por estar aqui ao vivo comigo. Na verdade, é uma honra para mim, nesse dia que é tão corrido, né? As inscrições acabando, é muita coisa acontecendo, mas eu tenho certeza que vai ser muito interessante, está sendo um prazer para mim, e tenho certeza que vai ser muito interessante para a minha audiência lá da página Ana Gabriela, esse papo aqui com você hoje. Hoje é um dia corrido, como eu falei, tipo, estamos nas últimas vagas, né, do Zoom Zoom, últimas horas. Sim. É um véspera de feriado também, a maioria das pessoas está com o filho em casa, porque as escolas consideram feriado, hoje, quinta-feira, já nos preparativos de Páscoa, de viagem, enfim. Então, vamos tentar falar aqui rapidinho. Queria que você falasse, Clarissa, mais uma vez, os passos simples e poderosos da comunicação responsável, que você falou lá no workshop, mas tem algumas pessoas que não conseguiram acompanhar o workshop, outras viram um vídeo, mas não conseguiram ver os demais, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também, assim, de como é importante a conexão consigo mesma, né? Aquele olhar para dentro que você fala também, e como que isso interfere, né, nos resultados, como que isso é importante para a aplicação dos quatro passos. Tá, joia. Obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada por essa oportunidade também. Então, querida, como eu falei no workshop, né, o tema do workshop é como um caminho de cura e liberação. E para esse caminho, né, eu indico 4 passos, que na verdade são 4 passos básicos de todo o trabalho que eu desenvolvo na Bifeme, já há mais de 8 anos. Então, esses passos, o primeiro passo, como você falou, é observar a criança. Então, os nossos filhos, eles vêm e eles trazem uma oportunidade muito grande, principalmente nos primeiros 7 anos, quando assim eles estão ainda mais disponíveis e abertos para esse entorno. E eles estão tão conectados, eles são tão sensíveis nesses primeiros anos de vida, que eles captam o que está acontecendo nesse entorno, principalmente no mundo interno da mãe. Então, essas crianças, elas começam, de alguma forma, a refletir, através dos comportamentos delas, o que está no nosso mundo interno. Então, o primeiro passo desse caminho, quando a gente tem consciência disso, né, de que grande parte dos comportamentos das crianças, eles nascem a partir dos nossos comportamentos, porque a base do aprendizado da criança é a imitação, quando eu começo a entender que eu preciso de observar o meu filho, além do básico, assim, né? Às vezes ele tá doente, ou ele tá mais agitado, mais agressivo. Eu preciso de observar isso. Da onde vem esse comportamento? Que mensagem que ele quer passar, né? Exatamente. Qual que é a necessidade que às vezes está por trás ali de um mau comportamento, algo que a gente julga como um mau comportamento. O que ele está realmente querendo dizer? Então, o primeiro passo desse caminho é observar a criança com muita atenção e da maneira mais neutra possível, tentando limpar um pouco toda a história que a gente já traz, esse olhar já bem... Os julgamentos, né? Cheio de julgamentos. Colocando no lugar da criança também. Exatamente. E olhar com uma certa distância e ver o que meu filho está querendo me dizer, o que realmente está me incomodando aqui nesse comportamento dele. E quando eu descubro esses pontos, aí a gente passa para o segundo passo, que é eu buscar a correspondência disso que eu estou vendo na criança dentro de mim. A gente às vezes fica buscando fórmula mágica para as coisas, né? Eu quero que alguém me fale o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer com o meu filho. E na verdade, esse caminho que eu proponho é um caminho de olhar para dentro. Por quê? Porque a gente, isso daí o Rudolf Steiner, que é o criador da pedagogia Waldorf, ele fala que toda educação é autoeducação. Então, a resposta está dentro da gente mesmo, né? Exatamente. A gente acha que quando a gente está educando a criança, mas na verdade, como essa criança ela aprende por imitação, o que eu preciso de fazer é me educar.
É perceber esses pequenos sinais que ele está me dando e ver onde que eles estão aqui dentro no meu mundo interno. Como que, se eu estou vendo agitação lá fora, como que existe essa agitação e ansiedade aqui dentro? Se eu estou vendo agressividade lá fora, onde que isso está aqui dentro? E à medida que eu vou descobrindo aqui dentro, e as peças desse quebra-cabeça interno, porque a criança ela dá essa oportunidade da gente olhar para questões que estavam inconscientes e que eu não conseguia ver sozinha. Acho que a Clarissa caiu aqui, a gente vai voltar. Voltou! Ai, voltou. Então, quando eu começo a olhar para dentro, né, eu começo a perceber a correspondência disso tudo que o meu filho está me mostrando. E aí, o que eu faço? Eu tenho a possibilidade de comunicar para ele, de falar para o meu filho o que eu estou me dando conta, mas o que é meu. E a gente tem uma tendência de responsabilizar os outros. Nessa comunicação, que é o terceiro passo desse caminho, eu falo desde a minha responsabilidade. O que eu estou me dando conta desse processo que a gente está vivendo, que é meu. E à medida que a criança sente verdade nisso que eu estou falando, que ela sente, ela começa a soltar, ela começa a se liberar desse comportamento. E eu faço cargo disso. E eu começo a transformar. E aí vem o quarto passo, que é a ação consciente. Ou seja, depois que eu já percebi no meu filho, já busquei a correspondência dentro, já assumi a minha responsabilidade por aquilo, já estou pensando em possibilidades de transformar aquele comportamento ali em mim, e eu comunico para ele com clareza, eu começo a me apoiar em ações conscientes no meu dia a dia que vão me ajudar a ancorar uma mudança real e sustentar aquilo que eu estou percebendo aqui, no meu mundo interno, que eu quero transformar. Seja a agressividade, seja a agitação, seja uma dependência, seja uma imaturidade, enfim, o que quer que seja, sabe? Uma falta de confiança, uma insegurança, timidez, o que quer que seja. Tem a ver com os passos da comunicação não violenta também, né? Eu vejo uma comparação, assim, tem tudo a ver. E eu queria falar que, assim, com relação ao terceiro passo, algumas pessoas ficam em dúvida com relação a essa comunicação, porque a criança é muito pequena, não vai entender o que eu digo, e aí queria que você falasse um pouco, pode ser durante o sono REM, né, ou pelo menos começar durante o sono, e depois, quando a mãe vai se sentindo mais à vontade, essa comunicação pode acontecer com a criança acordada, e não necessariamente precisa falar durante o sono, de uma maneira que um bebezinho entenda, né? Você pode comunicar isso como se a gente estivesse se conversando aqui naturalmente, não é isso? Exatamente. Porque o que acontece? O sono REM é uma das fases do sono, né? Então, a gente, quando a gente dorme, a gente passa por várias fases. Essas fases a gente chama de sono REM, que é Rapid Eye, que é uma sigla em inglês, né? Que significa Rapid Eye Movement, que é um momento que o nosso cérebro está com ondas super lentas, mas o nosso corpo, ele de alguma forma, ele está assim, movimentando. Você percebe que a gente está no sono REM, porque às vezes o olho fica mexendo assim, ou às vezes é um momento que a criança está mexendo muito, mas ela está num período de sono muito profundo. E comunicar nesse momento, a minha sugestão é que todo mundo comece esse processo comunicando nessa fase de sono. Espera aí 1h30 depois que a criança dorme, mais ou menos, 1 hora. Vocês vão ver que ela vai entrar nesse estágio e aí você começa esse processo de comunicação, contando para ela da maneira mais honesta possível. Porque essa mensagem nesse estágio do sono é uma mensagem que vai direto para a alma da criança. Você pode falar como se você estivesse falando, foi o que você falou. Você pode falar como se você estivesse conversando com uma amiga íntima, com um terapeuta. Fala para a criança. Fala, mas fala de forma responsável. Jamais responsabilizando ninguém pelo que está passando com você. Na conferência de ontem que eu dei, eu falei muito sobre esse processo de assumir a responsabilidade pela nossa vida. O quanto que nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo na nossa vida. Por mais que a gente tenha uma tendência de responsabilizar o outro,
né? E aí, quando eu encontro isso, como que eu estou co-criando isso, como que eu sou responsável por isso, aí sim eu estou pronta para comunicar. Antes disso, não. E aí é interessante isso que você falou de autorresponsabilização, porque na minha experiência, bom, eu já apliquei esses passos, já conheço há tempos, já apliquei em vários momentos na maternidade, né? Mas um dos momentos foi durante o desfraude noturno do João, que não foi simples, não foi fácil, durou alguns meses, aí uns 3 meses, mas eu ficava muito frustrada, muito ansiosa pelo momento que ele ia finalmente parar de fazer xixi na cama. E aí eu lembrei do que você fala, né, de se auto-observar, de além de observar a criança, se auto-observar, eu me conectei com isso, com esses sentimentos, com essas emoções que estavam aflorando, comecei a me controlar, enfim, a prestar atenção nisso, e aí fui comunicando também, usando os 4 passos, mas uma coisa muito interessante que eu achei foi assim, que como que isso ajuda, que a gente contribua para o crescimento e para o desenvolvimento emocional da criança. Porque isso é um exemplo também, né? Você está lidando com aquela situação, você está transmitindo um exemplo de como lidar com situações difíceis também. E aí você falou de autorresponsabilização, eu senti essa autorresponsabilização até do meu filho, do João. E até um empoderamento, né? A tal da palavra que está na moda. Porque nesse processo, aplicando os 4 passos, e aí ele via que eu estava mais tranquilo, eu até falava para ele, olha, não tem problema, eu entendi que era uma coisa que precisava ser no tempo dele, não no meu tempo, enfim. E a gente foi criando alguns mecanismos, alguns até engraçados, eu falava para ele, filho, para ele ter o controle da situação, né? Eu falava, filho, você precisa conversar com o xixi, cara, mostrar quem é que manda aqui. Então, até hoje, antes de dormir, ele vai fazer xixi, ele fala, quem manda aqui sou eu, você só vai sair quando eu quiser, entendeu? A hora que eu quiser. Isso é muito engraçado, mas é um empoderamento e é uma autorresponsabilização também, no seguinte sentido. Eu falava para ele, olha, beleza, não tem problema, você fez xixi na cama, não tem problema nenhum, mas a gente tem esse lençol aqui que a gente precisa, tá sujo, tá molhado, tal, a gente precisa botar na máquina. O que a gente vai fazer? Aí ele mesmo me falava, não, mamãe, eu vou levar. E eu vou levar para a máquina. E aí, óbvio, eu ofereci ajuda, mas ele também tomou para si essa responsabilidade, né? E aí também tem a ver com o que você fala de autonomia, enfim, de autoconfiança. Eu queria só voltar num ponto quando você falou assim, isso até os 7 anos isso funciona mais. Eu já tive perguntas de mães falando de se isso funcionaria com crianças de 11 anos, enfim. Você tem relatos, você tem experiência de mães de filhos maiores, assim, além dos 7 anos? Sim, na verdade, esse processo da comunicação, Gabi, ele pode ser usado em qualquer com adolescente, tem várias mães legal. Que acompanharam aí, principalmente o workshop gratuito. Funciona com criança, com adolescente, às vezes até com adulto mesmo. Com adulto. Né? Porque às vezes a gente, mas é porque a gente foi tão reprimido na nossa infância e é tão desafiador para a gente, às vezes, comunicar desde um espaço de verdade, que às vezes, mesmo nas nossas relações adultas, a gente entra num espaço de rigidez que a gente não consegue comunicar, às vezes, de uma forma tão verdadeira, tão entregue. Eu não consigo me abrir, por mais que às vezes é o meu companheiro. Eu tenho clientes que eu já acompanhei durante algum tempo, que às vezes elas ficavam semanas sem conversar com o esposo, ou às vezes tinham determinados assuntos que eram tabus e não eram falados. Então, assim, esses 4 passos, eles podem ser aplicados em qualquer momento. Por quê? Porque, ok, a criança, ela está nessa fase da imitação, mas o adulto... É uma sensibilidade maior, né? Mas os adultos também estão propensos. Sim, tem aquela questão da lei da projeção, que eu expliquei ontem na conferência. Isso. Então, assim, aquilo que está me incomodando no outro, de alguma forma, tem alguma correspondência dentro de mim. Então, quando eu busco isso e eu comunico isso, também é possível criar esse caminho para crianças de qualquer idade, para adultos, para todo mundo. Legal. E aí eu queria te pedir para falar mais um pouquinho do Zoom Zoom, que está nas últimas horas de inscrições abertas. E aí a gente fala aqui de como faz para se inscrever, enfim.
Tá, então o Zum Zum, o meu foco quando eu comecei o Zum Zum eram mães de crianças de 0 a 7 anos. Mas hoje, igual você perguntou, né, eu já acolhi mães de criança de 11, 12, enfim, de crianças maiores. Hoje tem várias mães que têm filhos com 9, 8 anos também, que é a idade do João, e aí tem um grupinho maior que troca também sobre isso. Porque o foco do Zum Zum, por que eu abri? Porque o foco do Zum Zum é na mãe. Então, o primeiro módulo, ele é todo o processo de autoconhecimento da mãe. Como a gente pode se liberar da culpa, do estresse, resgatar e conectar com o prazer de ser mãe, de ser mulher, sabe? A partir de todas essas possibilidades de autoeducação que os nossos filhos nos entregam. Então, o módulo 1 é isso, técnicas para você manter a sua mente no aqui e agora, no presente, para você realmente vivenciar a sua vida de uma forma geral com muita qualidade, mas principalmente focando nessa relação com o seu filho. No módulo 2, a gente entra profundo nas necessidades da criança, mas sempre levando em consideração a minha criança interior também. Para eu conseguir realmente perceber as necessidades do meu filho, eu tenho que estar em paz com a minha criança interior. Ela não pode estar ali carente, cheia de necessidades, né, completamente desamparada, senão eu vou estar o tempo inteiro olhando para mim e não consigo perceber as necessidades do meu filho. Então, é uma via aí de mão dupla. A gente vai falar sobre a importância, sobre questões dessas necessidades de movimento, de sono, de alimentação, e vamos falar como a gente pode, de verdade, criar um espaço para os nossos filhos se desenvolverem com confiança, de uma forma extremamente saudável. E aí, no terceiro módulo, a gente, depois que já olhou para as necessidades da mãe, da criança, o terceiro módulo a gente vai falar sobre o campo emocional, sobre como a gente reorganizar a nossa estrutura emocional, que está aí toda reprimida, a gente não se permite expressar raiva, a gente está ali completamente confuso e vivendo um monte de conflito por não ter clareza desse nosso campo emocional. Então, como a gente pode expressar as nossas emoções de forma consciente e permitir que os nossos filhos criem um campo emocional saudável para que eles se tornem adultos capazes de expressar o que eles sentem com segurança, né? Adultos seguros, adultos autoconfiantes. Então, é muito bacana. A gente fala sobre limite, como que esses limites eles podem ser verdadeiras fronteiras seguras, como dar limite com firmeza, mas com muito, muito respeito, e permitindo e validando as emoções da criança, reconhecendo o que está aí por trás desses, que a criança precisa de expressar quando ela vive um conflito emocional. Então, basicamente são esses 3 módulos, é um curso muito completo, é uma rede de apoio materno para mães que querem verdadeiramente falar sobre esses desafios que às vezes a gente não encontra um espaço adequado, para mães que estão buscando informações verdadeiras, informações embasadas e que querem também esse espaço para poder se expor, uma rede de mulheres que vão se respeitar, não vão se julgar, enfim. Esse é o programa do Zum Zum. E além dele, tem vários bônus que eu dou junto, que vão junto com o programa e que aí está descrito nesse link aí que você colocou aqui no chat. Tem o programa lá tem o curso do Limite na Medida Certa, né? Pais Conscientes, Crianças Felizes. Esses e-books, né? O e-book Limite na Medida Certa, A Grande Sacada do Limite, o e-book O Poder da Comunicação, tô lembrando. E aí eu estou oferecendo também, para quem clicar aqui nesse link que eu estou divulgando, eu estou oferecendo também uma sessão experimental de coaching comigo, em que eu vou orientar em como usar 2 técnicas do coaching infantil, e também o livro da gratidão, que é um livro que eu já divulguei bastante na minha página, eu não estou com ele aqui agora, mas eu vou deixar uma fotinho, que é um livro bastante interessante, que é um exercício que eu sempre proponho, que é o exercício da gratidão, né? E é um livrinho bem colorido, bem lúdico, muito interessante da gente exercitar isso com os nossos filhos. Eu queria falar, Clarice, assim, como é que faz para ter aquela opção de 4 vezes sem juros do pagamento do Zum Zum, que são R$797, não é isso? Aí você já tinha falado que pode dividir em até 12 vezes, aí sai por R$77,65 por mês. Mas quem optar por pagar sem juros nessas 4 vezes, entra no chatzinho, é isso?
Isso, clica nesse link seu aqui que você colocou no chat, e aí vai sair, isso, aí vai cair na página do vídeo, que eu apresento detalhadamente o que é o Zoom Zoom. No canto direito inferior dessa página, tem um chat para o suporte, você chama ali a pessoa aí lá do suporte e pede para parcelar de 4 vezes sem juros. Tá certo. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, esses passos, que você falando então, fica tudo muito mais simples, mas enfim, eles parecem muito simples, mas são muito poderosos. A gente tem muitos depoimentos, eu poderia citar aqui vários outros momentos, eu falei aqui do desfraude, mas como eu te falei, já apliquei em vários outros momentos no meu dia a dia com meu filho. E a gente tem muitos depoimentos de mães, enfim. Mas o que eu queria que a gente falasse aqui é assim, que a mágica acontece quando a gente faz acontecer, né? A gente faz a mágica acontecer. Não tem como você falou, ninguém vai fazer pela gente, né? Não tem uma fadinha que vem com uma varinha de condão e faz todos os problemas se resolverem quando a gente compra lá o Zoom Zoom. Então, a gente vai fazer a mágica acontecer. Aplicar os passos e se empenhar, ir profundo, olhar profundamente e aplicar os passos com empenho, enfim, profundamente, isso vai acontecer. E aí, os resultados a gente já vem falando, né? São muito transformadores. Claro. Então é isso. Não, eu falo isso no workshop, eu falo assim, gente, vocês não têm obrigação nenhuma de acreditar no que eu estou falando, vocês nem me conhecem. Né? Então, assim, pratiquem e vejam se vai fazer sentido e se vai fazer sentido aí na relação, mas pratiquem da forma mais fiel ao que está sendo apresentado, o que a gente conversou aqui. Então é isso, querida, também queria te agradecer aí pela oportunidade. Obrigada, Clarissa, mais uma vez. E a gente se vê. E aí, é só clicar aí no link que eu estou deixando, participa do Zoom Zoom, que as inscrições estão acabando e vai ser muito legal, um programa completamente inovador, vai ser muito, muito, muito legal. Espero ver você lá, a gente se encontra lá. Obrigada, Clara, beijo. Nada, beijo.